João capítulo 20, verso 19 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Diz: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se retiverem, são retidos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque temos alegria na tua presença, temos satisfação, temos liberdade. Na tua presença somos livres, Senhor, para nos movermos, para adorarmos, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Fala com meu irmão, fala comigo. Espírito Santo se move aqui entre nós, revela aquilo que está no nosso coração e revela-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O texto, querido, que lemos, começa dizendo que era um domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Em outras palavras, o milagre já havia acontecido. Já havia acontecido o maior milagre de todos. O Cristo que havia sido morto, crucificado, agora ressurgiu e estava vivo. Maria, quando foi ao sepulcro, ela procurou Jesus, o corpo de Jesus, e ela começou a chorar. De repente ela viu o anjo e ela pensou que o anjo era um jardineiro. Ela perguntou: onde é que está o Senhor? E queridos, às vezes nós estamos como Maria, procurando entre os mortos aquele que vive, procurando entre os homens, entre os escombros, nos lugares escuros da nossa vida. Nós estamos procurando vida, ou estamos na realidade procurando morte, quando na realidade Deus já mudou o quadro. Deus já mudou a situação. Deus já trabalhou. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas existem situações na sua vida que você acha que continuam a mesma coisa, mas que Deus já fez um grande milagre. Você que ainda não soube reconhecer o milagre. Você que ainda não percebeu o milagre. Você que ainda não enxergou o milagre que Deus fez. Porque o milagre não sai nos jornais, querido. O milagre não sai na imprensa. O milagre não são os homens que dizem que acontecem. O milagre vem de Deus. Quem sabe do milagre é a igreja. Quem sabe do milagre é o Senhor. É por isso que Deus revela ao seu povo o milagre. É por isso que quem é chamado para anunciar milagres somos nós. Quem é chamado para proclamar as boas novas somos nós. Porque quem está acostumado a lidar com milagre é o povo de Deus. Quem está acostumado a lidar com as coisas santas é o povo de Deus. É o povo de Deus que Deus revela a sua vontade. É o povo de Deus que Deus revela qual vai ser o próximo passo. É o povo de Deus que Deus se revela. É para você, meu irmão.
Você que se diz indigno, você que já errou muitas vezes, você que às vezes pisa na bola, é para você que Deus se revela. Porque mesmo quando você erra, e você se coloca debaixo do sangue do Cordeiro, que você se humilha diante do Senhor, o Senhor não olha para você, mas Ele olha para aquele que morreu na cruz por você. E é por meio dele que Ele se revela à igreja. É por meio dele que Ele se revela pela palavra de Deus. É por isso que os teus olhos estão abertos. É por isso que, ainda que você tente ir para um lugar distante, como aqueles 2 discípulos que saíam de Jerusalém, Jesus te busca de volta. Nós estávamos aqui na consagração, cantamos o louvor, e o Senhor falou ao meu coração: meu irmão, não precisa ficar preocupada com os teus filhos que estão fora da igreja. Porque os teus filhos já estiveram. A gente estava cantando aquele louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Entendeu, minha irmã? Se teus filhos já estiveram no Santo dos Santos, ainda que eles estejam em outro lugar, eles não vão conseguir viver. Eles vão sempre ser atraídos para o Senhor. E queridos, o texto é claro em dizer que nesse domingo, as portas da casa estavam trancadas. Eles estavam fechados. Entenda que às vezes somos nós quem nos aprisionamos. Somos nós quem fechamos a porta. Porque a porta pode estar fechada pelo lado de fora, mas também a porta pode estar fechada pelo lado de dentro. Às vezes tem situações na nossa vida que a porta se fecha pelo lado de fora. Tudo estava bem, de repente, é problema de saúde, é internação, é correria. É a porta se fechando pelo lado de fora, você não tem o que fazer. Você depende de um milagre. Tudo estava bem no seu trabalho, de repente você é demitido, não consegue mais emprego, a situação fica difícil. A porta se fecha pelo lado de fora. É confusão, é problema, são perdas. Coisas que fogem do seu controle. A situação socioeconômica do país, do mundo, do que quer que seja, de repente te pega de surpresa. Mas às vezes somos nós quem fechamos a porta pelo lado de dentro. Às vezes somos nós quem nos trancamos e falamos: com essa aí eu não falo. Essa aí para mim morreu. E nós nos isolamos. Desse ministério eu não faço parte. Eu não piso mais naquele lugar. Te convidam e você não vai. Não vou. Quem manda em mim sou eu. Eu faço o que eu quero fazer. Às vezes, querido, as derrotas sucessivas da vida nos fazem com que nós nos isolemos. Às vezes nós perdemos tanto que a gente já nem quer entrar em campo por causa da vergonha da derrota. É igual um certo time de futebol aí que perde, né? Pessoal, é um time que está acostumado a ficar aí na segunda divisão, terceira. E às vezes a gente fica com medo de lutar, com medo de entrar em campo, com medo de tomar uma atitude, porque a gente já acha que vai perder. Já acha que não vai adiantar nada. Não adianta. Você já viu como é que está o país? Já viu? Já viu, irmão?
estou recebendo isso aqui. Auxílio emergencial, não serve para nada. E às vezes nós ficamos num ciclo de derrotas, de pensamentos de derrota, e nos trancamos por dentro. Ficamos trancados, esperando, com medo de algo ruim que possa nos atingir. O texto é claro em dizer, querido, que esses homens estavam com medo. Estavam com medo. E o medo nos faz tomar atitudes impensadas. O medo nos faz tomar atitudes desesperadas. Nós vimos como o mundo reagiu diante de uma pandemia, diante de um vírus. A imprensa fez o seu papel. Todo dia mostrava caixão. YouTube dizendo, vai morrer 1 milhão. Gente falando, olha, cuidado, não sai. Se botar o pé para fora de casa, o vírus pega. E o medo tomou conta das pessoas. E pessoas tomaram posições desesperadas, sem pensar, por causa do medo. Alguns se desesperaram, não sabiam o que fazer. Muitos ficaram sem esperança. Comércio trancado, pessoas trancadas, igreja trancada, todo mundo fechado dentro de casa. Mas é pela saúde, é pelo bem, é para salvar vidas. E nós falamos isso, mas a realidade é que o nosso coração estava com medo. A realidade é que nós estávamos amedrontados. Qual é o seu medo hoje, meu irmão? Será que você tem medo do fracasso? Será que você tem medo da derrota? Será que você tem medo de ser rejeitado? Será que você tem medo de ser humilhado? Será que você acha que não vai dar certo? Será que você tem medo de ficar sozinho? Tem gente que tem medo de ficar velho, sabia? Matias falou ali, eu tenho medo de ficar velho. Ficar igual papai assim velho, né, filho? Não, mas tem gente que tem medo de ficar velho dependendo dos outros. Não é só ficar velho. É ficar velho dependendo de outra pessoa. Tem gente que tem medo de morrer, tem gente que tem medo de ficar solteiro, tem gente que tem muito medo, irmão. E às vezes o medo toma conta do nosso coração. E nessa ocasião, queridos, o medo tinha tomado conta da igreja. Porque esses discípulos eram o início da igreja. Era o início do projeto de Deus. Aliás, eles eram a continuação do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus se concretiza na cruz. O plano de Deus para você se concretiza na cruz. O plano de Deus para esses homens havia se concretizado na cruz do Calvário. O maior medo que eles deveriam ter era o medo do pecado. E o pecado, irmãos, aliás, nos traz medo de Deus. Provoca um afastamento de Deus. Lembra de Adão e Eva? Ó Senhor, nós tivemos medo, estávamos nus, e por isso nós nos escondemos. E o Senhor diz, mas quem disse para você que vocês estavam nus? O medo nos faz com que a gente se esconda de Deus, o pecado faz com que a gente se esconda de Deus. Já encontrou um irmão quando ele não está muito firme na fé? Você está andando na rua, você olha para o irmão com um sorriso, abençoado, vai dar paz do Senhor para esse irmão. O irmão anda, ele olha assim, ele olha para o lado, ele olha para o outro, olha para baixo. O irmão está ali, ele está olhando para cá. Ele olha para tudo que é lado, mas ele não olha para você. A realidade, querido, é que nós somos confrontados com o nosso pecado.
E esse pecado, muitas vezes, nos faz ficar longe de Deus. E o distanciamento de Deus faz com que o medo aumente no nosso coração. A Bíblia relata que os discípulos tiveram medo das forças da natureza. E às vezes nós que somos do Rio de Janeiro estamos acostumados que no momento de chuva forte, chuva de verão, e agora em alguns lugares existe uma sirene que toca, e as pessoas saem desesperadas de casa, porque as forças da natureza ninguém pode conter. Mas o teu Deus, o teu Jesus, quando estava na tempestade, ele disse: acalma-te, mar, acalma-te, vento. E houve paz, houve bonança, houve tranquilidade. Os discípulos tiveram medo do sobrenatural. Quando Jesus estava andando sobre as águas, eles viram Jesus de noite e pensaram: é um fantasma. E quantas pessoas têm medo, aquele arrepio na espinha que vem, quando de repente a pessoa olha rápido assim e pensa que viu um vulto. Tem gente que acorda de noite, vai da cama até a cozinha acendendo todas as luzes. Mas não é com medo de tropeçar não, é medo de fantasma. O medo. O texto paralelo de Lucas, capítulo 24, no verso 37, vai dizer que eles, quando viram Jesus, eles ficaram assustados. Porque, ora, Jesus tinha morrido. De repente, eles viram Jesus, meu Deus, é um fantasma. E às vezes, queridos, nós estamos sendo guiados pelo medo, aprisionados pelo medo. Estamos presos, porque tem medo que está só na nossa mente. Já teve medo de andar de montanha-russa? Não já teve, né? Tu é audaz, né, irmão? Tu é audaz. Mas às vezes você tem medo de uma coisa, quando você faz aquela coisa, você diz: rapaz, eu tinha medo disso. Como é que pode? Como é que eu tinha medo de saltar de paraquedas? Uma coisa tão básica, tão normal. E às vezes nós temos medos, queridos, e nós ficamos aprisionados. E sobre essa prisão que muitas vezes nós estamos, sobre a liberdade que o Senhor quer nos dar, porque, aliás, o próprio Senhor Jesus disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus te chamou para ser livre. E sobre a liberdade, Lutero vai dizer que um cristão é um senhor livre sobre todas as coisas e não se submete a ninguém. E também que um cristão é um súdito e servidor de todas as coisas e se submete a todos. Lutero diz que há uma dualidade. Que o cristão, ele ao mesmo tempo é senhor de tudo e é súdito de todos. É senhor de tudo aquilo que Deus fez, ao mesmo tempo em que ele é servo de todos os irmãos. Porque nós temos duas naturezas, queridos. Uma natureza externa e uma natureza interna. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza espiritual. Nós somos interior e exterior. Às vezes a porta pode estar trancada pelo lado de fora, mas aberta do lado de dentro. Às vezes pode parecer que a porta está até aberta, mas tem aquela correntinha do trinco. Aquela correntinha, só misericórdia, meu irmão. Que raiva que dava era aquela correntinha da porta. Tu batia na porta da pessoa,
Hoje não tem mais isso, ainda tem isso. Aí de repente a pessoa abre a porta, aí fica só aquela correntinha aberta assim, ó, para ver quem é. A porta não está nem aberta nem fechada. Dá para ver quem é, mas não dá para sair, nem entrar. A palavra de Deus diz, queridos, que Pedro e João estavam presos exteriormente. Eles estavam encarcerados. Mas eles tinham intimidade com Deus. Eles estavam presos, aprisionados exteriormente. Mas eles louvavam a Deus. Eles cantavam ao Senhor. Eles exaltavam a Deus. E o livramento veio. E o milagre chegou. Tem gente que está livre. Pode ir para qualquer lugar do território nacional e internacional. Mas está espiritualmente preso. Está espiritualmente encarcerado. Está espiritualmente cativo. Tem uma coisa que eu quero dizer para você hoje. Que as portas podem estar fechadas, mas os céus estão abertos. As portas estão trancadas, mas existe um Deus que olha para você. As portas podem estar fechadas, mas não existe barreira para esse Jesus vir até o teu encontro. Tudo pode estar dificultando, mas para Ele não existe porta fechada para atender aqueles que são seus. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa, com a porta fechada mesmo. E a primeira mensagem de Jesus foi, que a paz esteja com vocês. Aleluia. Sabe, eles imaginavam um gigante. Os judeus querendo matá-los, quer dizer, eles eram discípulos de Jesus. Nem os romanos gostavam deles, nem os sacerdotes, os principais judeus, os fariseus. Muitos, imaginaram que agora ia começar a perseguição. Eles estavam com medo. Jesus então diz, olha, sabe aquela paz que acalmou a tempestade? Sabe, aquele vento suave que veio quando a tempestade cessou? É a paz que eu tenho para vocês. Aleluia. E a Bíblia diz que Ele mostrou as mãos, os discípulos se alegraram, e Jesus então disse outra vez, que a paz esteja com vocês. E o Senhor mandou uma mensagem. Ele disse, olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Assim como o Pai mandou que eu viesse à terra, eu me fiz carne e habitei entre os homens, assim importa que agora vocês se movam no mundo espiritual, nessa terra. O Senhor se movia, Jesus se movia, também espiritualmente. As nossas atitudes humanas, naturais, precisam revelar ou serem motivadoras de transformações espirituais. Porque o fluir do povo de Deus, queridos, é um fluir como o fluir do Espírito. Como o Senhor Jesus diz aqui, a Bíblia diz no verso 22 que o Senhor então soprou. O vento de Deus. Espírito é vento. O sopro de Deus. E Ele soprou sobre os discípulos e disse, recebam
o Espírito Santo. Recebam o Espírito da promessa. Sabe, o milagre que havia acontecido e eles não sabiam, a presença do Espírito já tinha sido enviada e eles ainda não tinham recebido. O sopro já foi dado. O sopro de Atos 2, de ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, já tinha sido dado por Jesus. É só esperar que no tempo certo o Senhor reveste, que no tempo certo o Senhor enche. E assim é o fluir da igreja, meu irmão. Porque o vento, por mais que as portas estejam fechadas, não cria uma barreira, porque o vento consegue passar pelas frestas das portas. O Senhor está dizendo, querido, que a igreja, que o fluir da sua igreja, o fluir do seu povo, ainda que existam barreiras físicas, humanas, naturais, poderosas, nada pode conter a igreja do Senhor. Nada pode conter aqueles que são chamados pelo Espírito, porque Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E o envio do Senhor é direcionado pelo Espírito de Deus. É direcionado pelo Espírito Santo. É direcionado pelo fluir do Espírito, que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Aleluia. Aleluia. O Senhor soprou. E Ele diz, olha, se alguns de vocês perdoarem os pecados, eles vão ser perdoados. Mas se vocês retiverem esses pecados vão ser retidos. E às vezes nós podemos pensar que isso é uma forma da igreja talvez manipular pessoas. Mas a realidade é que o Senhor nos chama, querido, para restaurar brechas. O Senhor nos chama, amados, para restaurar muros que estão próximos de cair. Porque quando o sopro vem, quando o vento do Espírito vem, as brechas são reveladas. Já viu casa quando vem um vento forte e fica uma janela semi-aberta? Começa a surgir um assobio, um barulho, um som. Porque quando o Espírito vem sobre a igreja, os nossos pecados são evidenciados. Quando o sopro do Espírito vem, os nossos medos não podem ficar de pé, queridos. Quando o sopro do Espírito vem, revela o que está no nosso coração. Revela o que temos contra o nosso irmão. Revela as mágoas que ficaram guardadas. Revela os momentos que nos feriram, que nos machucaram. E o Espírito aponta para você e diz, olha aí a brecha. E aquilo fica soprando na sua alma. Fica soprando dentro de você. Vai lá pedir perdão. Se arrepende. Volta às primeiras obras. Você sabe para que eu te chamei. O Espírito te chama, querido, nessa noite. A agir conforme o fluir de Deus. Porque você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida. E Deus não te deu um espírito de temor,
mas Ele te deu um espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. As portas estavam fechadas para aqueles homens, quando eles saíram cheios do Espírito. Era o Império Romano, era o paganismo, eram as falsas religiões, os falsos deuses. Mesmo assim, aqueles homens foram ousados em Deus. Mesmo assim, eles chegaram no templo da deusa Diana e falaram de Jesus. Mesmo assim, Paulo chegou diante daqueles homens e falaram: eu vejo que vocês são muito supersticiosos, adoram muitos deuses. Olha, eu vi que vocês adoravam a um Deus de nome desconhecido. É acerca desse Deus que eu estou falando para vocês hoje. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia. O fluir da igreja é de dentro para fora. O vento de Deus na sua vida é de dentro para fora. Começou dentro daquela casa. O sopro começou dentro daquela casa. Sabe o que mais fala com você, querido? Que o sopro de Deus começa dentro do teu quarto. Que o sopro de Deus começa na intimidade. Que o sopro de Deus começa quando a igreja está reunida. Começa quando a igreja está diante do Senhor. Começa quando você está trancado, quando você acha que não tem saída. É lá que vem o sopro de Deus para você. É lá que começa o milagre. É lá que vem a resposta. É quando você está desenganado. É quando não tem esperança. É quando você olha lá fora, parece que o gigante é maior. É quando você olha e parece que só tem morte, só tem miséria, só tem destruição. É aí que vem o sopro de Deus, o sopro do Espírito, que muda tudo. Ele diz: o plano que eu tenho contigo é maior, querido. O projeto que eu tenho com você é muito maior do que você imagina. Os propósitos que eu tenho para a tua vida são maiores do que esses que você tem, porque os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos, os meus planos são maiores que os teus planos. O que Deus tem para você, querido, é maior. Ele deu autoridade para a igreja. A autoridade. Se vocês orarem, perdoarem pecados, esses pecados vão ser perdoados. Se arrependerem, vai ter mudança, vai ter transformação. Porque o exterior não pode te prender. Não sei se você está entendendo. O que é externo não pode te parar. As barreiras humanas não podem te paralisar. A única coisa que pode travar é aquilo que está dentro do teu coração. É a falta de perdão, é a falta de consagração, é a falta de intimidade com Deus, é a rebelião, é a mentira, é o engano, a fofoca. É isso que pode te parar. Aquelas portas não são nada. Porque a igreja, ela consegue fluir. Há um fluir de Deus. Há um fluir do Espírito. Por menor que seja a brecha, a igreja vai passar. É por isso que a igreja sobrevive à perseguição. É por isso que a igreja sobrevive às ciladas, às armadilhas, às tentativas de acabar com a igreja. Porque a igreja flui. A igreja se reúne na catatumba, a igreja se reúne dentro de casa, a igreja não precisa de templo, a igreja pode se reunir na praia, a igreja pode se reunir no aterro, a igreja pode se reunir dentro, em qualquer lugar. A igreja pode pregar nos hospitais, a igreja pode pregar nas ruas.
Mas a única coisa que pode parar a igreja é falta de comunhão, falta de fé, falta de amor, falta de Bíblia. Tudo isso para a igreja. É a única coisa que pode te parar. É por isso que Satanás está desesperado, meu irmão. Satanás fica desesperado quando você abre sua Bíblia. Fica desesperado quando você ora. Fica desesperado quando você perdoa, quando você se arrepende. Quando você se volta para Deus. Quando você quebranta o seu coração. Porque é de dentro para fora o milagre que Deus quer fazer na sua vida. Você é senhor de tudo que Deus fez, mas também você é servo do seu irmão, é servo da palavra, está submisso à vontade de Deus, submisso ao Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor está aqui hoje para falar no teu coração, para revelar na sua vida aquilo que o Senhor quer falar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite especial. É uma noite que nós nos lembramos do sacrifício de Cristo na cruz. De como Ele nos salvou, de como Ele nos comprou, de como Deus se tornou Rei, para governar sobre nós, de como Deus estabeleceu o seu reino entre nós, e seu reino é justiça, paz, aleluia, e esse Deus, por meio da presença do seu Santo Espírito, Ele está presente aqui hoje. Eu queria que os irmãos já se preparassem aqui. Mas antes eu quero fazer uma oração por você, querido. Eu quero orar por você que chegou aqui hoje se sentindo preso, se sentindo aprisionado, com medo. Medo de uma incerteza. Medo porque você não sabe como vai ser o seu amanhã. Preso pelo medo, pelo pecado, pela falta de perdão. O Senhor nos convida a essa mesa, mas antes o Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos convida a estar sentado com Ele, no lugar que todos queriam estar, mas Ele nos convida antes a analisarmos o nosso próprio coração. Será que você pode fechar os seus olhos? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, em primeiro lugar, o coração de cada irmão meu que está aqui, Senhor. Nenhum de nós aqui é perfeito. Todos nós aqui, Senhor, temos falhas, pecados, falhamos em pensamentos, em palavras, em atitudes, e precisamos da Tua misericórdia sobre a nossa vida, do Teu perdão, Senhor. Tira dos ouvidos do meu irmão hoje toda acusação, toda palavra, Senhor, que foi dita para lembrar dos pecados, para acusar, para amedrontar, Senhor. Tira, Senhor. Que estejamos livres, porque o Senhor chamou a sua igreja para ser livre, Senhor. Chamou a sua igreja para fora, eclésia, chamados para fora. Chamou a sua igreja, meu Pai,
com um propósito. O propósito de ir, de pregar a tua palavra, de transformar, de levantar uma geração que te tema, uma geração que te adore, uma geração que te exalte. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas. Meu irmão, você vai receber aí no seu lugar o cálice, já com pão. Os nossos irmãos vão até você. Receba e aguarde, que nós vamos orar juntos. Pegue o pão, meu irmão. Todas as vezes que havia uma responsabilidade sobre um líder em Israel, a mensagem de Deus, na sua grande maioria, era: não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo do desafio, meu irmão. Não tenha medo das coisas novas que Deus vai fazer na sua vida. Não temas mergulhar mais profundo. O medo te faz ficar no rasinho. Não tenha medo das coisas novas que Deus pode fazer, do sobrenatural de Deus, das maravilhas de Deus na sua vida. Não tenha medo quando Ele te tomar pela mão. Aleluia. Não tenha medo do algo novo, da novidade. Saia da sua zona de conforto, do lugar que você já está acostumado. Ah, pastor, já sei, já vivi tudo. Já vivi tudo de que é igreja. Já sei tudo de igreja. Não tenha medo, meu irmão. Mas principalmente, não tenha medo da dor. Porque às vezes cumprir o chamado de Deus pode trazer dor para você. Lembra que o teu Cristo foi fiel até a morte. E morte de cruz. Ele enfrentou os cravos por você. Ele enfrentou a coroa de espinhos. Ele enfrentou a humilhação. Ele enfrentou a vergonha. Ele enfrentou acusações injustas. Ele enfrentou ser ridicularizado por amor a você. O que nós temos enfrentado por amor ao Senhor. Oh, Jesus! O que nós temos enfrentado por amor a esse Deus? Será que podemos enfrentar os nossos medos para servir ao Senhor? Para servir a Deus? Não tenha medo. Que ao comermos do pão, queridos, sejamos revestidos com espírito de coragem, de ousadia, para podermos avançar, continuar. Que em nome de Jesus, comamos do pão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você vai abrir o cálice. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero perguntar para você. Qual é a sua prisão hoje? O que tem te aprisionado hoje? Muitas vezes o que nos aprisiona é a nossa própria mentalidade. Nós ficamos fechados. Não conseguimos ver outra saída.
não conseguimos enxergar outra possibilidade. O que tem te aprisionado? Será a angústia? A perseguição? Será que você está aprisionado pelo medo? Aprisionado pelo pecado? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por meio do seu sangue, Ele nos reconciliou com Deus. Por meio do seu sangue, nós somos livres. Por meio do seu sangue, do seu sacrifício e da sua morte. A Bíblia diz que Ele esteve nas profundezas da terra e tomou as chaves da morte e nos deu vida abundante, nos deu vida eterna, nos deu satisfação e liberdade. Hoje você é livre, meu irmão. Que ao tomarmos do cálice, querido, você tome posse dessa liberdade. Da liberdade que só o Espírito de Deus pode te dar. Não são os prazeres, não são as vontades, mas é Deus. Ele te livra, Ele te liberta. Tomemos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Exalte ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Os discípulos estavam presos e louvaram. E as cadeias caíram por terra. Levanta as suas mãos aí e adora. Enquanto você adora, cadeias vão caindo, milagres vão acontecendo. Enquanto você exalta a Deus, os grilhões caem por terra e são as amarraduras quebradas. Aleluia.